Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui neste sábado, 21 de março, às 21 horas, iniciando o nosso programa que na noite de hoje recebe Luciana Farias. Luciana Farias, durante 3 meses, com a impossibilidade do Carlos Chet fazer o programa conosco, CSA e fontes primárias. Claro, a gente convidou essa grande parceira do Carlos Sete, né, do Adair, para trazer aqui uma série de pesquisas. Né? 3 pesquisas ela trouxe que foram apresentadas ao ENIP. Hoje a gente encerra um terceiro episódio, a terceira pesquisa, sobre os títulos de O Evangelho segundo o Espiritismo e sua historiografia. Um assunto fascinante, porque muita gente pensa que, fora o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra só teve um título. Pois não, ela teve 5. Vamos ver tudo isso aqui. E o Carlos Sete, graças a Deus, estava com problema de saúde na família, com seu genro. Seu genro passou por um tratamento, então teve pleno sucesso, situação de saúde completamente resolvida, não é? E o Carlos Sete vai estar aqui no mês de abril, o mês de Kardec, né? O mês da doutrina espírita, o 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Carlos Sete volta, né? Mas e a Luciana? Ela prometeu aqui sempre trazer séries, como ela trouxe essa série de pesquisa do ENIP, ela vai trazer aqui novas séries. Por exemplo, ela tem um trabalho monumental que ninguém tem sobre Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Kardec. Então, a Luciana vai trazer essa série aqui, não sei quantos episódios já, para a gente se aprofundar mais nessa personalidade da grande dama do Espiritismo, né? Senhora Madame Rivaio, né? Então, será um motivo de satisfação imensa a gente estudar aqui no nosso canal Amélie Boudet e esse estudo oriundo das fontes primárias, já. Então vai ser um momento encantador, não é? Então, Luciana, como eu falei, não é? CEO do portal Obras de Kardec, como a Adair é o CEO lá do Allan Kardec, ponto online, Museu Allan Kardec, e o Carlos Cheque do CSA e do Espiritismo, né? Esses 3 grandes nichos, né? Eu podia trazer aqui o Charles Kemp, lá com o Arquivo Forestier, que está em perfeita comunhão e faz trabalhos de parceria com esses 3, né? E Luciana é essa baiana com a força de sua convicção, de sua comunicação. Ela se comunica melhor que o marmanjo, viu? Isso aí, eita, daí Carlos Chet ouviu dizer isso, mas eu vou dizer, ela tem um poder de comunicação maior e melhor que os marmanjos, né? Então, ela é formidável, né? E os meninos, com toda a permissão do atrevimento, os meninos da pesquisa vão concordar comigo também, né? Então é isso, pessoal. Vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por esse mergulho que vamos fazer na noite de hoje. Mergulhar nas águas do Evangelho segundo o Espiritismo, penetrar na sua história e conhecer os seus títulos luminosos até a chegada definitiva desse título arrebatador, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pedindo permissão a Jesus, ao Espírito de verdade, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos, sem mais detença, deixa eu colocar aqui conosco nossa querida Luciana para aquele bate-papo realmente interessantésimo, né? Valeu, 2 minutinhos.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui nesse sábado, 21 de março, com Luciana Farias, essa nossa amiga pesquisadora baiana, que trabalha em Brasília, ocupadíssima, mas que achou um tempinho para trazer essa série maravilhosa de pesquisas que ela apresentou no ELIP. Na noite de hoje a gente vai ter um tema aqui saborosíssimo, né? Um tema para lá de interessante. Deixa eu dar boa noite à moça, não é? Luciana, boa noite. Tudo bom, Luciana? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É uma alegria estar aqui. Quem vem acompanhando essa série desde o primeiro episódio sabe que é uma trilogia e hoje é o terceiro episódio, é a season finale, né? É o final da temporada, desse assunto do Evangelho em cima do que a gente pesquisou até agora. Então, para mim é um prazer poder compartilhar isso com vocês. A gente vai fazer referências a coisas que já foram faladas nos outros episódios para poder deixar bem amarradinho e quem não assistiu tem a oportunidade de ir no canal procurar os outros episódios para assistir. Bom, Luciana, deixa eu dar aqui uma explicação que cabe, né? O nosso querido Carlos Chet, você está no espaço aqui do programa que eu faço com o Carlos Chet, né? Uhum. CSA e fontes primárias. Carlos teve que se afastar por questão de doença em família, mas graças a Deus a doença era do seu genro já está bom, já foi resolvido o problema, né? Fez um tratamento que sanou a doença, e o Carlos estará aqui em abril. Engraçado que ele vai estar aqui na semana da data do 18 de abril, né? De O Livro dos Espíritos. Agora, Luciana, aqui na noite de hoje, não é o canto do cisne, não. A despedida, não. Luciana, independente desse espaço com o Carlos Chet, ela vai sempre estar aqui no nosso canal. Ela prometeu, e baiano, quando promete, cumpre, né? Ela vai trazer outras séries. Ela já tem até uma para trazer, que é sobre Amélie Gabrielle Boudet, que mais na frente vai se tornar até livro, né, Luciana? Exatamente, já está se tornando. Se a gente pensar em relação ao momento de escrita, já estamos escrevendo há algum tempo. São muitos detalhes, muitas minúcias, então é preciso dar tempo ao tempo, colocando e coletando as coisas e abrindo, né, mais frentes para pegar mais detalhes do que vai sendo revelado, né, do que vai aparecendo na leitura dos manuscritos. Tenho o material de Amélie, eu tenho o material sobre digamos assim, os bastidores de Kardec, que eu já tenho material feito sobre a Gênese, né, o livro que eu publiquei com o Carlos Ivadaí, é, que, apesar de estar relacionado com a polêmica, porque a motivação para escrever o livro foi a polêmica, no final das contas, nos brindou com um modus operandi de Kardec, com um pouco da história do Espiritismo, né, um trechos da história do Espiritismo, que vale a pena a gente divulgar isso. A polêmica já está resolvida, pelo menos na melhor verdade que a gente tem hoje, como João Gonçalves usa essa expressão, e eu gosto muito, me aproprio dessa expressão. A melhor verdade que nós temos hoje é o livro foi escrito por Kardec. No entanto, isso não tira todo o benefício, né, de podermos conhecer um pouco mais Kardec como autor a partir do trabalho feito. Então, temos material, é o que não falta. Você foi muito preciso quando falou da questão do tempo. E é por isso que a gente vai ajeitando aqui, puxando ali, esticando ali, arrumar o tempo para que a gente possa, enquanto trabalha numa coisa, trazer o que já está pronto. Bom, eu só vou pedir uma coisa a você, né? Quando o livro sair, eu quero um autógrafo no livro, uma dedicatória. Sabe por quê, Luciano? Eu disse aqui ao ar com o Carlos Chet, né? Que vai que vocês desencarnam na minha frente, eu vou querer ler a dedicatória, eu vou me emocionar, né? Minha amiga, meu amigo. Justo, é justo, é justo. Eu tenho uma dedicatória do Jada e eu guardo o livro com muito carinho. No caso de Carlos Chet e Adaí, é que são os caba velho, né? Com você, não, eu já sou sexagenário este ano.
estou completando 60. Você é o contrário, eu tenho que ter um autógrafo logo, que eu quero ler, saborear o autógrafo, quando tu tem um restinho de vida na Terra ainda. Ah, boa, boa. Luciana, para encerrar, para a gente começar, do jeito que você vai lançar o livro de Amélie Boudet, nosso querido Carlos Sete está lançando aí um livro novo, né? Além da Fé Raciocinada, uma análise crítica da obra de Allan Kardec. O tema é um tema muito instigante, né, Luciana? Além da fé raciocinada, né? Virá coisa boa por aí, Luciana. Não só virá, eu diria já veio. E queria apenas complementar. O livro de Amélie Boudet vão ser três autores. Eu, o Carlos e o Odair, porque o Carlos está em todas. Ele lança o livro dele sozinho, ele lança o livro dele com coautoria, só para deixar claro para todo mundo que é do grupo, né? E voltando ao livro dele, eu já comprei na Amazon. Você ainda não comprou, não? Tá Não, vendendo? eu gosto do livro físico, Luciana. Tudo bem, eu só estou dizendo a você que quem quiser Aham. comprar já está disponível para comprar na Amazon. Eu comprei, já tem uma semana. E é claro que a gente sabe que esse processo entre divulgar e fazer realmente live de lançamento tem um tempinho, talvez. Por isso as pessoas ainda não estejam sabendo. Estamos aqui, né, dando um spoiler do processo. E o que que tem, né, além da fé raciocinada? Eu devo dizer o seguinte: sua fé realmente é raciocinada? Vamos fazer um mergulho naquilo que algumas pessoas ficam muito desconfortáveis de fazer, que é questionar Kardec. Pois é. Mas estou lançando a ideia do questionar no bom sentido. Quando você questiona, você faz perguntas. As pessoas acham que questionar e acusar é sinônimo, não é. Questionar é fazer pergunta em cima do que leu. E eu ainda digo mais, não se questiona Kardec, a pessoa. Se questiona aquele escrito que ele fez, o trabalho que ele trouxe, que não é só dele, que é dos espíritos. Para que a gente raciocine, é preciso a gente fazer esse trabalho de análise, porque você tem a fé, porque você crê naquilo que você compreende. Será que a gente compreende tudo que está em Kardec? E o que a gente não compreende? O que é que a gente faz com isso? Deixei aqui um pouquinho do gosto do que o livro vai passar, sem dar spoilers, para que as pessoas possam ir lá saber que elementos Carlos Sete investigou, inquiriu e quais foram as conclusões dele. Digamos assim, né? Carlos Sete vai fazer perguntas como eram feitas lá na tradição livre da Grécia, o silogismo, e que Kardec agia assim também, né? Agia Uhum. assim também. Kardec sempre dizia: questione aquilo que você não compreende até você compreender. Então, ele vivia fazendo pergunta para os espíritos, por quê? Então, faz parte do pacote. Porém, as pessoas não veem. Veem a fé. As pessoas não. Eu estaria generalizando. Existe quem não compreende que o processo vai nessa forma. E muitas vezes, né, Luciano, o dogma não se encontra só naqueles que têm uma visão de religião, mas também naqueles que têm uma visão de ciência, uma ciência enviesada, né? Também, né? Sim, sim. A questão do dogmatismo ela é muito traiçoeira, porque nem sempre ela é percebida como dogmatismo. Existem várias coisas no próprio Espiritismo, o conceito de coerência doutrinária. De que forma, o que é ser coerente, né? De que forma essa coerência é alcançada? De que forma se denota se a coerência foi alcançada ou não? Então, esse assunto ele dialoga bastante com o livro do Carlos Sete, porque às vezes, em nome de uma fala de coerência, se fala da interpretação pessoal do texto. É coerente para mim, Pois mas o que é que o autor quis dizer? Porque às vezes até a maioria, dizer, para a maioria é coerente, mas será que a maioria captou? Porque não é, a maioria não é solução para tudo. Tem gente, votação, vamos pela maioria, porque a maioria está sempre certa.
Nem sempre. Então, são elementos para que a gente saiba da nossa caminhada aqui na Terra e de que a gente, cada um dá seu passinho no nível de progresso que já alcançou, ajuda quem está atrás e recebe a mão de quem está na frente. E assim todo mundo vai chegar no final, porque existe uma corrente, né? Trabalhando para isso aí. E quando a gente pensa em que nós temos um papel, nós temos um propósito dentro desse processo todo, isso nos consola, nos deixa mais motivados a querer trabalhar nisso aí. Mas isso não vem da ideia só de, eu quero fazer porque disseram que eu preciso fazer, mas sim dentro das suas convicções. Então, eu acredito que a ponto que a gente vai já falar aqui, eu já posso lançar aqui a ideia? O Ou não, tema, claro. o tema que a gente está discutindo no episódio de hoje tem tudo a ver com tudo isso que a gente acabou de falar. Por- Porque dentro do processo, inclusive do respeito à divergência, do respeito do contraditório, né? Do compreender que se eu tô aqui e o outro tá ali, não significa que eu tô certo e o outro tá errado. Significa que eu tô aqui e o outro tá ali. E é o tempo que vai dizer. Tem tudo a ver com os ensinamentos morais de Jesus e dos Espíritos. E a gente encontra esse aprendizado sobre a forma de conduta, né? Inclusive o termo fé raciocinada se encontra nessa obra, no Evangelho segundo o Espiritismo. E é por isso que a gente vai, né, falar sobre isso hoje e a gente já está falando, embora as pessoas possam não conectar as coisas. Bom, com relação aos livros, eu tenho todos de Carlos Sete, tenho o livro do Adair, vou ter o de Luciana, né? Como eu tenho aqui também Justiça Divina segundo o Espiritismo, esse é o livro do Enlipe do ano passado, onde está aqui todos os trabalhos apresentados. Dentre esses trabalhos está o trabalho que Luciana vai mostrar agora, não é? Os Uhum. títulos de O Evangelho segundo o Espiritismo e sua historiografia. Luciana, como é o episódio, digamos assim, mais leve, me permita dizer até mais belo, não é? No final, vou te fazer três perguntas, mas serão mais breves que dos outros episódios, né? Então, mas sempre um baiano e uma pernambucana não tem como não ter uma conversa brejeira como agora no início, né? Mas vamos agora, não é, mergulhar nas águas, não é, para além da fé raciocinada, ficando na fé raciocinada também, do trabalho da Luciana, que é apresentar a Lu. Pode apresentar aí? Sim, sim. Já estou compartilhando aqui. Mande brasa, agora é contigo. Maravilha. Obrigada, Bruno. E quem já me acompanha sabe como, para mim, o PowerPoint é importante. Eu tenho aqui o roteiro para eu citar as informações no detalhe. Minha mente me trai muitas vezes e eu me sinto prestando o melhor serviço para quem está aqui querendo aprender em cima do que eu estudei, quando eu posso, de fato, mostrar a informação no detalhe, com data, com título, com capa de obra, etc. Então, recapitulando os episódios anteriores, o trabalho do Obras de Kardec é fazer um comparativo entre as diversas versões do texto de cada um dos livros de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo tem duas versões de texto, a versão da primeira edição do Imitação do Evangelho e a versão da terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que houve, e isso várias pessoas sabem, a troca do livro. E o interessante é que ele não lançou o Evangelho primeira edição, trocou só o título e reiniciou a edição. O Evangelho segundo o Espiritismo é segunda edição, o que denota claramente a continuidade da obra. Esse é o que conhece, mas o que que mais tem aí para a gente conhecer sobre o assunto? Aqui é o resultado, né, das edições lado a lado, ele ainda não está publicado, a gente está trabalhando na, na finalização da confecção, nos detalhes, e assim a pessoa pode ver o que é que já estava lá desde o início, o que é que foi incluído, o que é que moveu de lugar, o que é que foi atualizado, e ter uma noção do progresso da própria construção da doutrina. E
Já apresentamos no primeiro episódio a singularidade do Evangelho segundo o Espiritismo, um trabalho meu com o Lira, Luiz Jorge Lira Neto, que foi há 2 enlipes atrás. Depois apresentamos no segundo episódio dessa nossa temporada Mediunidade Curadora no Evangelho segundo o Espiritismo, um trabalho meu com o Silvio Chibene. E hoje, já do Enlipe do ano passado, os títulos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma análise historiográfica, com meus queridos amigos, irmãos, pessoas que eu sei que estão na minha vida de encarnações passadas e que nós continuaremos juntos ainda por muitas encarnações. Eu, o Adair Ribeiro, Júnior, porque senão nós estaríamos falando do pai dele, e o Carlos Sete Bastos, filho do Sete. O Sete não é sobrenome, é nome composto. Então, são curiosidades. A gente, como pesquisador, gosta de falar dessas coisas para conectar as pessoas, para trazer para o mundo das pessoas que os detalhes eles importam na história. Porque a história que a gente vai contar hoje é a história de observar esses pequenos detalhes e encontrar as pecinhas para que um quebra-cabeça maior possa ser montado. Então, a gente comentou da questão do título, que era da primeira para a segunda edição, entre 1864 para 1865, sumiu imitação de e ficou o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, é interessante a gente ver que é esse momento que eu falei do detalhe. Você pega o detalhe no nome dos meus amigos, você pega o detalhe também na folha de rosto dos livros. Quando nas versões originais, isso é mais evidente, nem todos os tradutores trazem esse tipo de detalhe nas suas traduções, mas o livro dos Espíritos, no topo, tinha escrito filosofia espiritualista. Olha que interessante. No livro dos Médios, tinha espiritismo experimental. E no Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, quando o nome trocou, estava escrito parte moral. E assim esse conjunto, cada um entrega um aspecto da doutrina como um corpo maior, e esse título, parte moral, acabou não ficando na versão definitiva, esse subtítulo, embora a parte moral está lá. Por quê? Não sabemos. O que a gente consegue como pesquisador é trazer o que a gente encontrou lá na informação. Vamos falar então dos títulos. Vamos entrar no detalhe dos títulos. A gente já conhece dois, vamos conhecer os outros três. Então, em 1862, o livro foi lançado em 64. Foi anunciado na primeira edição do Espiritismo, na sua mais simples expressão, o livro com um título que a gente considera provisório, porque ele não vingou, chamado As Vozes do Céu. Aí é o ponto onde eu pego aquela fala que eu falei de coerência doutrinária, sabe? Quando se fala, Kardec não era místico. Não, Kardec não era místico, é fato. Kardec desmistificava a existência de um céu circunscrito. Agora, como ficam as pessoas ao saberem que o primeiro nome pensado para o Evangelho segundo o Espiritismo eram as vozes do céu? Eu trouxe, inclusive, no francês, para quem quiser pegar e ir lá na tradução, ou conversar com algum amigo que compreende francês, para ver que era do céu. Veja que interessante. É o mesmo Kardec? Será que se alguém olhar e pegasse isso aqui solto num outro contexto, fosse uma informação dentro da quinta edição da Gênese, ia dizer que não era Kardec porque Vozes do Céu é misticismo? Então, é por isso que a gente observa e a gente traz o que de fato aconteceu. Esse foi o nome. Agora, por que Vozes do Céu? Eu posso dar minha opinião, minha interpretação. Porque era do local, de forma poética, que Kardec estava trazendo. Kardec ficou satisfeito com esse título? Não. Tanto não ficou que em setembro de 62 ele ousou trocar para as vozes do mundo invisível.
Na contracapa da terceira edição de O que é o Espiritismo aparece um novo título provisório, As Vozes do Mundo Invisível. Entre 1863 e 64, esse título se manteve, o que denota que a licença poética, tomada inicialmente, ganhou lugar a uma coisa mais concreta e mais direta. O mesmo autor, percepções diferentes, amadurecimento do que ele queria lançar. No entanto, quando chegou a hora do livro sair, As Vozes do Mundo Invisível ficou como provisório. E entre março e abril de 64, né, porque teve a informação na Revista Espírita de março e o lançamento do livro em abril, o livro acabou saindo com Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Que progresso em relação à ideia de se falar das vozes, falar também do Evangelho. Na Revista Espírita é anunciada a publicação da nova obra, informando que o plano primitivo foi radicalmente mudado. E a gente vê que no início se falava sobre a origem do ensinamento como o mundo invisível, e depois a origem do ensinamento, digamos assim, a essência, a base, a fundação era o evangelho. Aí vemos aqui, o que é que eu quero dizer com o anúncio? Porque eu falo, o anúncio, o anúncio, o anúncio. Alguém vai pensar que é TV? Alguém vai achar que é Instagram? Alguém vai achar que é YouTube? Hoje seria. TikTok. Na época, a forma com que se anunciava as informações era numa contracapa do livro, era nas últimas folhas. Isso aqui era folha, aqui, o número 36, era a página 36 do livro. Após passar por um conjunto de outras informações que tinha um anúnciozinho, olha, a ser publicado em breve, 2 anos depois, o breve. É a expectativa, ele achava que já ia sair. Até que, se o plano da obra foi mudado, algo aconteceu no caminho. As Vozes do Céu. Dois pontos. Interpretações atuais sobre as diferentes partes do ensinamento moral dos espíritos. Então, daí porque o do céu e depois virou do mundo invisível, estamos falando sobre o ensinamento moral de quem? Dos espíritos que estão trazendo para a gente. E interpretações. Então, não é só o ensino, como hoje a gente vê psicografia, que o espírito vai lá e fala, e aí fica a voz dele só. Aqui é de diversos espíritos com interpretação. Maravilha! Próximo anúncio, Livro dos Médiuns, saiu em 63, saiu a seguinte informação. As Vozes do Mundo Invisível, dois pontos. Interpretações atuais sobre as diferentes partes do ensinamento moral dos espíritos. Poxa, a gente acabou de ler esse texto depois dos dois pontos, não foi? Só trocou a ideia do título. Como a gente sabe que Kardec estava falando da mesma obra, porque a explicação do conteúdo do livro era o mesmo. E aí veio, entre parênteses, uma informação no prelo, em 63, dizendo: olha, está sendo impresso. Aí é interessante, porque Kardec anunciava quando há meses antes, né? Ele já mantinha os leitores sabendo sobre o que estava acontecendo lá no bastidor. De que forma? Dessa maneira. Para o pessoal que estava vivendo aquela época, era uma informação útil para ele poder adquirir, como a gente fez aqui, um aviso sobre o novo livro do Carlos Sete. Essa é a visão moderna de se fazer uma coisa que Kardec fazia na época. Tá vendo agora como toda a conversa que a gente fez no início, ela estava conectada com a apresentação, porque Perfeito, perfeito. tudo se relaciona. O mundo de hoje, o mundo de antigamente, era a mesma coisa com outros recursos? Ok. Agora, e sobre a elaboração da obra em si? A particularidade, e a gente já falou disso em outro episódio, é que a obra exigiu de Kardec um retiro. Foi a obra em que Kardec saiu para ficar afastado do cotidiano dele para se concentrar na obra. Qual é a minha inferência da razão dele ter ido para lá? Ele foi para o balneário de Santa Adresse. Ele estava doente e o balneário trouxe melhoria para a saúde física dele. Ele escreveu isso em manuscritos. Aqui a gente vê tanto que saiu escrito impresso no Obras Póstumas, né? Informações sobre manuscrito, como a gente tem manuscritos mesmo, né? Que sobreviveram até hoje,
onde a gente pode confirmar essa informação. Então, tanto a saúde dele foi beneficiada com isso, como o plano das obras foi radicalmente mudado. Já é o segundo ou terceiro programa que a gente fala sobre a intuição de Kardec, porque o plano da obra parte do processo de mudança do plano da obra foi relacionado aos espíritos intuírem ele, e os espíritos falam sobre isso. E ele fez isso sozinho? Não. É, Kardec pediu para Amélie falar com D'Ambel para conversar com o espírito para fazer uma pergunta sobre o conteúdo que ele estava escrevendo. Então, é uma forma da gente saber sobre o bastidor do trabalho dele, de que tudo que ele fazia não era sozinho. Ele não sentava lá, colocava a cara no papel dele e ficava escrevendo em cima daquilo que ele entendeu exclusivamente. Ele dialogava com espíritos durante a preparação da obra, diversas coisas. E isso aí se refletia no trabalho dele. O anúncio da substituição da obra, porque estava vindo com Vozes do Céu, passou para Vozes do Mundo Invisível, e aí, mas a obra saiu como imitação. Na Revista Espírita, de março de 64, eu trago aqui como era a cara da revista. Olha essa fonte aqui, gente. Quem já viu essa fonte no Word? O cara fazia isso com tipografia na época. Olha que interessante. Lá com as plaquinhas de metal que ele unia as diversas plaquinhas para formar a sentença. Depois tinha o congelamento com clichê e aquilo batia como um carimbo. E se fazia trabalhos de desenho. Então, era a maneira com que existia na época para dialogar. Tudo isso é conteúdo, tudo isso é contato com a história, né? Aí, voltando agora ao nosso tema. Em março de 64, saiu a seguinte informação. E é engraçado como era Kardec, eu era o diretor, né, da revista, e ele falava muitas vezes dele mesmo em terceira pessoa. Uma nova obra do senhor Allan Kardec, mais ou menos do mesmo volume do Livro dos Espíritos, está no prelo desde dezembro de 1863. Deveria aparecer em fevereiro, mas atrasos involuntários na impressão e os cuidados que essa exige não o permitiram. Tudo nos fez esperar que poderemos anunciar, tudo nos faz esperar que poderemos anunciar sua venda no próximo número. Destina-se a substituir a obra anunciada sobre o título As Vozes do Mundo Invisível, cujo plano primitivo foi radicalmente mudado. Porque não era para falar sobre as interpretações atuais dos ensinamentos morais dos espíritos? Aqui a gente vai ver o que é que significa plano mudado. É muito importante a gente abrir nosso ouvido, porque algumas pessoas, quando a gente fala mudado, acham que foi abandonado e substituído. Não. Eu diria que o mudado tem o sentido de ampliado, onde passou a ter mais do que o inicialmente pensado. Houve o lançamento da imitação do Evangelho, saiu na Revista Espírita de abril de 1864. Você vê ele aqui do lado direito, a primeira edição. Primeiras edições não vem escrito. Aqui no onde está meu mouse seria o lugar onde teria a segunda edição, a terceira edição. A primeira, quando não tem o número da edição, é a primeira edição. E o que significa imitação do Evangelho segundo o Espiritismo? Quem assistiu o outro programa da gente, a gente já falou sobre isso nessa série. Porém, o momento de voltar a esse assunto para poder fechar com chave de ouro é aqui. Porque, afinal de contas, ele estava lá nas vozes do céu, passou para o mundo invisível e saiu para uma imitação do evangelho. O que é que as pessoas queriam? Que o evangelho fosse copiado? Que o evangelho fosse repetido cegamente? Qual o sentido de imitação do evangelho? Aí eu devo dizer que a ideia da época sobre imitação não era um fake, onde alguém sabe fazer e o quem imita não sabe fazer. E aí finge. Não é sobre isso. Inclusive, se o título se chamasse imitação hoje, muita gente talvez entendesse errado, porque iria usar o conceito de imitação de hoje no Brasil. Então, a ideia do imitação era uma repetição, era um mimetismo de quem sabia, como um discípulo mimetiza o mestre para chegar lá. Então, era um convite a praticar o evangelho, como foi o imitação de Jesus Cristo praticar a vida segundo Jesus Cristo. E aqui seria, então, pratique o evangelho segundo o Espiritismo. Porque
Quem é de fora, quem não está no métier do espiritismo, eu já ouvi pessoas já falaram isso para mim. Ah, o espiritismo fez um evangelho próprio? Não. O evangelho é o evangelho, a boa nova que está lá na Bíblia. E esse evangelho é segundo o espiritismo, que é a segunda interpretação de quem, gente? Quem é que traz o espiritismo para a gente? Os espíritos. Daí porque o plano inicial da obra, de que seria o ensinamento dos espíritos, está aqui no título. Agora, estamos ensinando o quê? Não era para ensinar os ensinamentos morais? Quem trouxe ensinamentos morais para a gente e que o Espiritismo usa como referência? Jesus, o mensageiro, Jesus Cristo. Então, assim é que, quando você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo a partir de hoje, olhe para ele como um livro a ser praticado. Um livro cujo ensinamento moral é para ser colocado no dia a dia da vida da gente. Nem que seja pegar um capítulo, pegar um ensinamento moral e aplicar no mês ou no ano, ou olhar e dizer: Isso aqui eu já faço, isso aqui é um desafio. E não parar por aí. Pegar o que eu já faço e fortalecer. E pegar o que é desafio e iniciar. Então, títulos dizem muito sobre obras, né? Um título bem escolhido, ele faz uma diferença enorme na obra. Agora vamos para a alteração na estrutura, que eu já dei uma diquinha, agora a gente vai enxergar mesmo no detalhe. A estrutura inicial era as interpretações atuais sobre as diferentes partes do ensinamento moral dos espíritos. Então, o ensinamento moral tinha várias partes. E as interpretações atuais eram as interpretações que Kardec traria. Era a intenção dele. Como ficou o livro definitivo? As máximas do Cristo foram tiradas da Bíblia, concordantes com o Espiritismo. Então tá o ensinamento moral de Cristo, o ensinamento do Espírito concordando com a moral de Cristo, falando a mesma língua. Olha aí um exemplo concreto de coerência, onde está sendo demonstrada a coerência entre o ensinamento do Cristo e dos Espíritos, e sua aplicação às diversas situações da vida, as mensagens instrutivas do Espírito. Então, quem faz a concordância com o Espiritismo é Kardec. Então, a gente vê, quem pegar o Evangelho vai ver que tem citações da Bíblia, textos descritivos, explicativos, que é a contribuição de Kardec, e depois mensagens dos Espíritos que corroboram tudo aquilo. Então, são três falas de pessoas diferentes, mas que completam um todo, que é essa união de pensamentos e de ideias que forma a moral espírita. O cerne da moral espírita está aqui. E qual foi a grande sacada que fez a mudança do plano primitivo da obra? Foi o fato de que as máximas do Cristo seriam o ensinamento moral de um encarnado na época, atualmente espírito, Jesus. Ele trouxe em outro tempo o mesmo ensinamento que os espíritos estão trazendo nesse tempo e que Kardec consegue amarrar tudo, segundo tudo que havia sido ensinado em relação ao espiritismo. Então a obra ficou internamente muito poderosa e muito completa, mais completa do que a ideia inicial. Porém, lembra que eu falei que o título fala muito sobre a obra? Às vezes gera controvérsia. Por quê? Porque uma pessoa lê um título e leva por um caminho interpretativo. A outra pessoa lê o mesmo título e leva para outro caminho interpretativo. E o que muda os caminhos? A nossa bagagem cultural, a nossa visão de mundo, a época em que a gente está vivendo, na sociedade onde a gente está. Tudo isso afeta, né? Isso são só exemplos, tem muito mais coisa que afeta. O que aconteceu na época? Algumas pessoas, incluindo o senhor Didier, que é o editor e livreiro do livro, considerava a palavra imitação mística, semelhante a obras católicas que eram vendidas na época
com muita ênfase. Ainda são vendidas a imitação de Jesus Cristo e a imitação da Virgem Maria. Talvez não tenha hoje o peso que tinha na época, não sei, talvez para um subconjunto do qual eu não pertenço, isso seja muito vivo, mas aqui para nós espíritas, eu pelo menos posso falar por mim, não vejo tanto peso nessas duas obras católicas. Porém, Didier ficou preocupado. O que é que Kardec fez? Qual a preocupação de Didier? Primeiro, ele refletiu, porque faz parte do processo do bom senso. Porém, ele não se sentiu suficiente para poder resolver. E em 5 de março de 1865, ele consultou os espíritos sobre a mudança do título. E o espírito da verdade sugeriu. Eu vou falar aqui, sugeriu. Sugeriu é diferente de decidiu ou mandou ou disse que era para ser assim. A moral do Evangelho segundo o Espiritismo é uma proposta, é uma ideia do Espírito da Verdade, a contribuição dele. Na decisão final, o que é que aconteceu? No final de março de 65, publicou-se a segunda edição do título, mais curto e definitivo, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito da Verdade sugeriu, Allan Kardec não concordou. Ou resolveu fazer outra coisa. Porque o fato dele até pode ter achado o título bom, e a gente vai ver que em algum momento aqui ele considerou a possibilidade de usar. Mas no final, a decisão era dele. Vamos agora a essa consulta. Quem ele consultou? O Dr. Demer, que na sequência que deu uma sugestão de título, mas segundo o Dr. Demer, ele achava que não deveria trocar. Esse era o ponto principal, porque a pergunta foi: troco ou não troco? O Dr. Demer falou: eu acho que você não deveria trocar. Mas se você quiser trocar, aí deu a sugestão dele lá, que apareceu só aqui no manuscrito. E era um texto grandão, nem parecia um título. Fico devendo a vocês. Depois veio o Espírito da Verdade. Aí o Kardec virou para o doutor Ademé e falou assim: não está sendo suficiente, sua ajuda não foi suficiente para mim, eu queria falar com o Espírito da Verdade. Aí o doutor Ademé falou: ele já está aqui, já está acompanhando tudo. O Espírito da Verdade já entrou falando, dando a resposta dele, dizendo: olha, troca sim, é para trocar. Ou seja, a ideia da imitação, que era uma ideia de prática, uma ideia boa, criou confusão, vamos trocar, não tem problema não. E eu sugiro a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, que, para mim, é um título lindo. Porque ele não fala sobre o Evangelho em todos os aspectos, ele fala da moral. Então, estaria sendo muito específico de dizer qual o pedaço do Evangelho que entra no livro e segundo que perspectiva, segundo a nossa doutrina. Junto com esse manuscrito, tinha no final um rascunho, uma nota sobre o plano de obras previstos para Allan Kardec fazer. Porque tem gente que até hoje acredita que Kardec publicou todos os livros que ele estaria previsto para ele publicar. Não, ele não publicou todos. A moral do Evangelho segundo o Espiritismo era o título que foi colocado lá. O Céu e o Inferno, que a gente sabe que saiu. A Gênese e os Milagres seriam livros separados e as predições não estavam previstas aqui como título. A Religião segundo o Espiritismo, que pena, não saiu. E o Estado Social e o Reinado de Deus segundo o Espiritismo teria sido um outro livro excelente. Porém, ele estava trabalhando também, aqui são tão da aplicação para a doutrina, tinha também o livro dos magnetizadores, que também, infelizmente, não saiu. O Flammarion falou que Kardec estava trabalhando nesse livro quando ele faleceu, ou seja, Kardec não ficou parado. Há quem acredite, Bruno, que Kardec ficou tão doente que ele precisou suspender o trabalho dele de confecção das obras. Flammarion atestou. Ele estava escrevendo um livro quando ele faleceu. Então, ele não parava. O balneário foi bom para ele, porque ele mesmo colocou lá no manuscrito, numa carta para Amélie, como ele estava se sentindo melhor. Então, visto tudo isso aqui dentro do plano de obras, a gente vê que quem vai falar de moral é justamente esse livro. Confirma essa realidade. Quando a gente olha o objetivo da obra, a gente também chega a essa mesma conclusão em cima do que aparece na introdução. A introdução do Evangelho começa falando assim: olha, você pode abordar o Evangelho
Na primeira edição, a imitação saiu de 4 partes. Na segunda edição, não, perdão, na terceira, que trocou o texto, foi incluída a quinta parte. Aqui estão as 5. Os atos comuns da vida de Cristo, Kardec não escreveu sobre isso. Os milagres e as profecias foram parar na Gênese. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, que foi justamente o quinto incluído. Quando saiu o Céu e o Inferno, depois da primeira edição, Kardec deve ter enxergado que faltava falar sobre esse aspecto. E o ensino moral do Evangelho, que foi o ensino moral, que é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Maravilha. Então a gente vê que tudo estava apontando para uma consistência de um trabalho moral aonde Kardec foi fazendo um progresso, né, no amadurecimento da amplitude que a obra teria e de como abordar aquilo ali, aquele conhecimento. Então, lembra que eu falei que o Espírito da Verdade fez uma sugestão e Kardec não acatou, mas ele considerou? Aqui é onde eu vou mostrar por que que eu digo que ele considerou, onde a gente viu ele considerando. O que é o Espiritismo? Na sexta edição. Estava escrito lá na, no meio do texto, né, desse livro, o seguinte: vem na sequência as diversas obras em que são desenvolvidas as aplicações e consequências da doutrina, tal como a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, vírgula, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, vírgula, etc. Então ele começou a citar os títulos dos livros. E ele citou o título A Moral de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse, em algum momento, pelo menos na hora que ele publicou esse livro, Perfeito. ele estava na intenção de seguir o que o Espírito da Verdade tinha sugerido. E ele tornou isso público. Quem comprou essa edição leu esse título, chegou lá na frente, quando foi comprar o livro tinha outro nome. O nome foi mudado e foi mudado para outro nome. Como os tradutores normalmente colocam o nome da obra definitiva, não colocam os nomes intermediários ou possibilidades de nome, isso aí não saiu. Só quem leu no original de Kardec viu que Kardec considerou. Aí, tudo bem, porque eu já ouvi essa pergunta. Kardec deveria ter considerado, deveria ter feito porque o Espírito da Verdade falou, e o Espírito da Verdade, vai ter gente que vai dizer, só fala verdades? São espíritos. Kardec era um espírito encarnado, o Espírito da Verdade era um espírito desencarnado, e não vamos entrar na ideia de quem ele é ou deixa de ser. Ele era alguém que apoiava Kardec a fazer o trabalho no espiritismo. E ele optou, na época, para se colocar a público com pseudônimo, Espírito da Verdade. Não é verdade? Não, não é fato isso? E ele não quis declarar quem ele era em vida passada? Não, não quis. Mas ele era o espírito que estava apoiando Kardec e que dialogava com Kardec, considerando Kardec uma pessoa grande, uma pessoa poderosa, uma pessoa capaz, uma pessoa que tinha condições de ter o seu próprio livre-arbítrio respeitado e considerado e de ter sua posição colocada. Kardec foi quem sentou no banco de motorista dos encarnados para fazer o trabalho. O Espírito da Verdade estava do lado de lá. São Luís foi um outro espírito que ajudou bastante, né, que influenciou bastante o Espiritismo e assinou como São Luís. Por que que o Espírito da Verdade não assinou como quem estão dizendo que ele é, que é Jesus Cristo? Não estou dizendo que ele é ou não é, não. Não estou entrando nem no mérito. Se o Espírito da Verdade pode muito bem ter sido Jesus Cristo. Mas ele não queria divulgar isso aí. O São Luís não. Fazia diferença. Tem razão, tem sentido. Kardec fala muito sobre isso. E, no final das contas, se a gente ouve hoje que o Espírito da Verdade é Jesus, será que a gente vai ficar chateado com Kardec porque Jesus deu uma ideia e Kardec não seguiu? Percebe o peso que a coisa leva a Jesus? Ninguém ousa discordar ou não seguir uma ideia de Jesus, uma proposta de Jesus. Não é assim. Não é assim que Kardec lidava com a situação. E a gente vê aqui uma situação concreta, onde o Espírito da Verdade sugeriu, Kardec olhou para a sugestão, considerou a possibilidade, disse: Ó, vou fazer não, vou fazer de outro jeito. E assim o título saiu como o Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Agora, interessante aqui é o seguinte. Na primeira edição, a gente vê uma característica da tipografia que Kardec usou na época do, digamos, do trabalho editorial. Não é exatamente tipografia, tipografia é a gráfica. Hoje em dia, se a gente considerar
eles faziam as duas coisas na época de Kardec, e hoje a gente tem a editora que faz a diagramação e a gente tem a gráfica que faz a impressão, né? Então, no processo de diagramação, eles colocaram o imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, é tanto o que aparecia na capa, a capa era assim, como a folha de rosto. No imitação que a gente está vendo aqui do lado direito, onde está escrito capítulo 1, apesar de ser francês, gente, é uma língua parecida com o português em algumas palavras, dá para a gente pescar ideias aqui, né? Tá aqui, capítulo 1. Ele repetiu o título, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o título foi trocado, a intenção era só trocar o título porque a obra estava sendo atualizada. Kardec atualizou a obra. Porém, não estava pronto. E optou-se por não esperar ficar pronto. Já se adiantou a troca do título depois da conversa com o Espírito da Verdade, logo depois saiu essa troca, né? Porém, na segunda edição, no processo de editoração, a troca não foi completa. Do lado esquerdo, o título novo, Evangelho segundo o Espiritismo, parte moral, lembra que eu mostrei? Está aqui na segunda edição, aqui onde está meu mouse. Do lado direito, quando chegou na parte do capítulo 1, poxa, o tipógrafo não tirou os tipos móveis lá e não tirou a imitação. Não transformou em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o título imitação acabou persistindo presente na obra na segunda edição, embora a intenção fosse trocar. Ok. Quando chegou na terceira edição, que era a que ficou definitiva, isso foi corrigido e ficou consistente. Está aqui, terceira edição aqui do lado esquerdo, aquela parte do parte moral sumiu, e aqui do outro lado ficou o título correto. Essa edição foi revista, corrigida e modificada. E assim, Kardec trouxe a versão que a gente conhece, digamos assim, a versão mais completa da estrutura central moral do Espiritismo. Para terminar essa apresentação, eu gostaria de fazer umas considerações para a gente passar para as perguntas. Quando a gente pega o final da introdução do livro, né? Você tem lá o prefácio, esse livro tem um prefácio, que é inclusive bem poético. Vai ver trombeta tocando no céu. Quem tem problema com questão poética, achar que, digamos assim, fala poética e misticismo são sinônimos, vai ter dificuldade de ler o texto do Espírito da Verdade. Mas está lá. E no final da introdução, da seção um, objetivo da obra, não é da introdução toda, mas da seção um, está escrito assim: as instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vem esclarecer os homens e convidá-los. No francês está escrito a imitação do Evangelho, a tradução trouxe para a prática do Evangelho. Kardec não dá ponto sem nó, gente. Quanto mais eu vejo Kardec trabalhar como autor, mais eu Impressionante, vejo como impressionante. ele, como ele aproveita a ideia em algum canto, como ele faz as coisas acontecerem. As instruções dos Espíritos era o tema colocado lá nas Vozes do Céu e do Mundo Invisível. Ele manteve o título original Vozes do Céu aqui e continuou dizendo a todo mundo que leu qual é o objetivo da obra. Praticar, gente. Praticar. A partir do que os Espíritos estão ensinando a gente. A gente está tendo um privilégio de ter contato com esses ensinamentos. Então, qual o convite que eu deixo para todo mundo? Pegue seu evangelho. Ou abra aleatoriamente, se você é uma pessoa de abrir ela aleatoriamente, tudo bem. Ou olhe no índice e procure pelos títulos dos temas qual o que toca seu coração, ou qual o que está mais correlacionado com algum desafio, alguma adversidade que você está vivendo hoje, ou simplesmente qual é o próximo degrau que você quer crescer na sua evolução. O critério que você vai usar para escolher é seu, mas escolha um capítulo do livro, estude e passe os próximos 365 dias do ano praticando. Que com certeza você vai ganhar muito mais nessa encarnação do que se você não tivesse aproveitado essa oportunidade. Vai te levar para um outro degrau,
aonde você vai progredir mais rápido e vai fazer jus a esse trabalho que os espíritos fizeram, junto com Allan Kardec, de trazer esse ensinamento mastigadinho em termos de orientação, para que a gente possa levar para a vida de cada um. Nossas vidas, elas não são iguais. Cada um está no seu ponto do progresso. No entanto, o mesmo capítulo pode servir para várias pessoas. É por isso que a moral é atemporal e a moral é aquilo que nos vai levar a espírito puro. Fica meu convite. Termino minha fala aqui e passo para a gente trabalhar as perguntas, Bruno. Bem, meus queridos irmãos, minha querida Luciana, olha, eu fico aqui querendo que o movimento espírita todo veja essa sua pesquisa. Essa última tem um valor histórico, importância, e por tabela, querendo que as pessoas vejam essa live, né? Luciana, Uhum. alguns pontos. Me diga uma coisa, eu vou começar sem ordem cronológica, só nessa pergunta, né? Uhum. Essa elucubração que você fez aí no final, que realmente eu estava assim, embevecido, e você ratificou. É impressionante como Kardec aproveita tudo aquilo ali, o Vozes do Chão, ele ia aproveitar e aparece ali. Né? Então, naquela mensagem que está na folha de roxo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí, esse comparativo. Olha como Kardec aproveitou aquilo que seria o título, vem para cá. Você encontra no portal Obras de Kardec essa orientação sua. Sim. Eu não vou ficar devendo, Bruno. Você está certíssimo de esperar que tivesse. Essa orientação não saiu na pesquisa, não está nesse livro Justiça Divina que você colocou, ainda não está no portal, só está em live. Pode Então, entrar a qualquer tempo, né? exatamente. O fato de ter tido aproveitado o texto, sim. O que não está é o meu convite às pessoas a fazer a prática. A fazer a comparação. A parte de que quem ficaria incomodado por saber que Kardec escreveu Vozes do Céu vai ter que dormir sabendo que está lá no livro dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, é real. E a gente colocou na pesquisa esse aproveitamento. Para ver isso aí, é nesse livro aí, A Justiça Divina. O que eu gostaria de reafirmar é esse meu convite para cada um de aproveitar o estudo do Evangelho foi alguma coisa que é de Luciana trazendo e não da pesquisa histórica. Senhora, vamos lá. Veja bem, Kardec viaja para o Balneário Santander, né? Uhum. Onde ele realmente estava doente. Luciana, na tua pesquisa, há um depoimento de Kardec que ele sobe lá numas rochas do balneário e tem uma sequência, um caminho que ele vai visitar aquela localidade e ele volta e ele escreve para Meli, dizendo que, olhe, eu me senti bem. Então, essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Luciana, eu não estou falando em grau de importância, é claro, mas é a obra mais vendida de Allan Kardec no mundo. Tá? Uhum. No mundo. Então, esse retiro ali para o balneário, né? E essa conjunção toda, a consulta aos espíritos, tudo, eu acho que era providencial. Os espíritos armaram toda essa conjuntura exatamente para fazer mudanças que, para mim, são mudanças essenciais e muito sérias. O título veste muito a importância da obra, não é, Luciana? Você pensa assim? Eu concordo com você de que há um trabalho sincronizado e conjunto entre os dois planos, né? Entre o plano dos encarnados e dos não encarnados. Realmente acredito que há digamos assim, essa sincronicidade e essa influência entre um lado e outro. E aproveito para puxar
Não foi o que você disse, não foi o que eu ouvi você dizendo, mas eu já ouvi pessoas dizendo, como se fosse uma orquestração do plano espiritual em que a gente fica até como marionete, sabe? Ah, Não é isso. Não é disso que a gente está falando. E eu falo, não porque você disse, mas cada vez que eu ouço alguma coisa que pode levar a uma interpretação equivocada para quem está nos assistindo, é importante a gente colocar de que ponto a gente está falando, de que contexto a gente está falando. Sim, acredito que houve outros diálogos do Allan Kardec com outros espíritos durante o processo de elaboração da obra, porque a gente viu em outras obras inúmeros diálogos, não tem por que a gente imaginar que a gente pegou poucos manuscritos desse tipo de diálogo com espíritos. A gente, nessa pesquisa, a gente usou um, não significa que só teve esse. Então, eu entendo que sim, era importante para a saúde dele, e era importante esse recolhimento pela própria posição que Kardec coloca sobre a mudança dos planos da obra, como algum espaço para ele conseguir ter digamos assim, essa afinidade maior, mas não como se os espíritos estivessem fazendo: olha, Kardec, você é frágil, eu preciso te levar para cá. Olha, Kardec, agora você vai fazer esse passeio. Olha, Kardec, agora você vai fazer o livro que a gente quis. Do contrário, se a gente imaginar que os espíritos precisam fazer um plano que está do lado de lá, em que eles têm voz e a gente fica como instrumento sem, digamos assim, autonomia. sem ter a nossa autonomia, fica estranho, né? Então, não é disso, não é isso que Kardec passa no Livro dos Espíritos, não é isso que Kardec passa na doutrina espírita. Então, sim, eu considero que toda essa conjunção de preparação que ele fez somou-se para múltiplos benefícios. Foi uma mudança que ele fez de cidade que trouxe a melhoria porque da saúde dele, porque é uma cidade de águas termais. Então, talvez ele tivesse decidido ir para lá e quando chegou lá, chegou por intuição ou por alguma comunicação. E quando eu digo talvez, eu estou especulando a possibilidade de ter acontecido. Ele tenha decidido ir por causa da saúde, depois os espíritos acharam uma boa ideia, ele ficou. São coisas que a gente não sabe. O que a gente sabe é que a Amélie foi com ele durante um período. Ele ficou meses. A Pronto. Mary foi durante um período, ficou lá, voltou, continuou cuidando dos negócios da família, continuou cuidando do dia a dia do espiritismo, porque imagine, Kardec era o eu Kipp, era a pessoa que era diretor da revista, era secretário da revista, vendia as revistas, negociava com os livreiros, negociava com os editores, etc., contratava pessoas, etc. Fora negócios da família, porque ele tinha realmente, se fosse considerado no mundo de hoje, ele teria, tipo, viver de aluguel, né? Ele tinha um negócio de aluguel, de locais que ele poderia, que ele ganhava o sustento dele, porque ó, as contas ele precisavam ser pagas, Kardec comia, Kardec dormia, Kardec inspirava, Kardec tomava água, todas as dificuldades do nosso dia a dia ele também tinha. E aí, se a gente imaginar que a Amélie ficasse lá junto com ele, como o dia a dia aconteceria? Então ela voltou, ficou fazendo o trabalho do dia a dia e se comunicando com Kardec do outro lado. E tudo isso levou à conjunção de um livro que eu concordo com você. Ele é um dos mais vendidos. Agora, eu não tenho certeza se pelo motivo correto. Você me permite especular essa possibilidade? Então, tudo bem, eu permito, mas deixa eu fazer uma provocação a você. Ok. Pela linha da conversa da gente, Lu, conversar com a pessoa que tem dialética é outra coisa, né? Como você. Você entendeu a natureza da minha colocação, concordou com ela, mas quis abrir um leque, né? Porque tem Uhum. pessoas que pensam a coisa de ser marionete. Agora me permita o dogmatismo de um lado, aquele dogmatismo do outro lado. Kardec, um livro dos médios, uma coisa bem colocada é que os espíritos exercem influência em nossa vida mais do que imaginas, e de ordinário são eles que vos dirigem, né? Então, quando eu falo essa ação dos espíritos, né? Então, de intuir através da intuição e não ser marionete,
Quando vem a intuição, você usa o livre-arbítrio de seguir a intuição ou não. Mas, Luciana, isso é natural, perfeitamente das leis da comunicabilidade, da ação do mundo espiritual no mundo corporal. Então, nesse sentido, né? Agora, sempre o livre-arbítrio viceja, né? Agora, por favor, faça a tua colocação aí que você quis fazer uma. Então, eles nos dirigem, eu entendi sua fala, dirigem, às vezes elevado, como se eles estivessem no banco do motorista e a gente estivesse Luciana, Luciana. carona. Não, 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 eu sei. Eu tenho um cuidado muito grande com palavras, porque eu vejo que às vezes as pessoas ouvem o que elas querem ouvir e não necessariamente o que a gente diz. Mas a gente colocou aqui com tanta clareza, Lu, não é nesse Isso. E sentido, aí né? eu não tô desfazendo o que você falou, eu estou enaltecendo o que você falou. Os espíritos nos dirigem no sentido em que eles nos direcionam. É esse dirigir que você está falando. Eles apontam para o caminho do bem a seguir, para o progresso. E aí vai ter gente dizendo assim: se o Espírito me dirige, eu vou ficar aqui. Deus me dirija, Deus me dê a resposta, santo isso, não sei o que lá, aquilo, blá blá blá, achando que quem vai decidir são terceiros. E você foi preciso na sua fala. Eles nos dirigem, eles nos direcionam. O quanto a gente está aberto a ver o direcionamento deles, até às vezes contra-intuitivo, porque a gente está caminhando num caminho que vai bater num beco sem saída, ou num caminho que vai nos prejudicar. E aí o direcionamento que ele está dando, que o Espírito está dando para a gente, o nosso guia, é melhor e a gente só descobre lá na frente. Então, perfeito isso que você falou. É uma forma da gente entender como é que a gente pode progredir mais rápido. Esse é o segundo comentário que eu queria fazer. Agora, a primeira provocação que eu ia fazer você falou assim, é o livro mais lido. Aí eu falei, talvez não pelo motivo correto. E aí eu vou dizer o que é que eu quero provocar com isso. As pessoas amam Jesus. Eu também. Me incluo dentre as pessoas que amam Jesus. Nem todo mundo ama Jesus, eu sou uma das pessoas que ama Jesus, é meu irmão. E eu amo meu irmão. Jesus é um espírito puro que fez muito, fez uma missão maravilhosa pela humanidade e segue fazendo a missão dele. E eu só posso agradecer por quem está lá na frente e que olha por mim. Porém, as pessoas compraram o Evangelho segundo o Espiritismo na intenção de aprender a moral espírita, ou as pessoas compraram o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como as pessoas compram a Bíblia e colocam na cabeceira. Na casa dos meus pais tinha uma Bíblia aberta, com aquela borda dourada. Meu pai veio de família católica, minha mãe veio de família batista. E eu, enfim, não segui nenhuma das duas. Luciana, eu tenho um amigo que tem o Evangelho segundo o Espiritismo aberto, feito essa Bíblia aí, em casa. Aí, meu amigo. Então, meu amigo, será que o que atraiu as pessoas é porque se é o evangelho, é de Jesus, é de Deus, e eu quero ter, e eu quero ler aquilo ali, porque eu quero ler a palavra de Jesus, mas eu quero só ler? Sabe? Será que aquilo ali corresponde com a minha crença anterior? Tá defendendo ou tá apoiando a minha crença anterior no catolicismo, em qualquer outra religião baseada no cristianismo? E por isso eu me sinto confortável dentro do espiritismo, lendo o livro que tem o mesmo nome do que eu lia? E que eu interpreto do jeito que eu interpretava e acho que tudo que o outro dizia naquela religião, naquele conjunto de dogmas, consequentemente está no Espiritismo? Será? Então, é essa reflexão que eu conduzo, voltando agora para o início do nosso bate-papo sobre o livro de Carlos Sete Bastos, Além da Fé Raciocinada. Será que a sua fé está de fato raciocinada? Será que você está refletindo
sobre o que o Espiritismo propõe e está usando o livro adequadamente, será que a sua chave de leitura para ler esse livro está sendo a chave de leitura dos, dos ensinamentos, dos princípios do Espiritismo aplicados ao ensinamento moral do Cristo ou não? Perfeito. Perfeito. Marluzinha, vê bem. Meus queridos irmãos, eu sou casado, né? E a minha fala aqui é no sentido fraternal. Fraternal é de irmão, né? Uhum. Luciana Farias, eu sou apaixonado pela sua forma mental, viu? Eu queria ter um irmão assim, pronto. Queria ter um irmão assim. Você tem um tirocínio que é impressionante. Embora, Lu, digamos assim, no nível de evolução planetária que a gente se encontrava e ainda se encontra, não é? Uma obra dessa vem ao mundo, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo. Entre escolher vender pouco ou vender muito, mesmo com tudo isso que você falou sendo verdade, eu prefiro que venda muito. Eu também, eu também. E te digo o seguinte, eu prefiro que venda muito e eu espero que cada livro que foi impresso e que foi vendido seja lido por alguém. Porque vender é a primeira etapa de uma fronteira a ser vencida, que é a fronteira de fato aplicar o conhecimento. Mas para aplicar o conhecimento é preciso conhecer o conhecimento. E vender o conhecimento vem antes, para conhecer, para poder aplicar. Então, eu, sem dúvida alguma, se as pessoas de outras religiões baseadas no cristianismo se conectam e têm a porta de entrada para o espiritismo, lendo o evangelho, maravilha, a porta pode ser qualquer uma. Se as pessoas entram pela porta do espiritismo lendo o livro de Chico Xavier, um livro de Divaldo Franco, um livro psicografado Violetas na Janela, eu vejo as pessoas falando tão mal das coisas, mas é a maneira com que ela chegou. Abriu. Eu me lembro dessa revista chamada Super Interessante. Eu nem sei se ela vende mais, mas eu me lembro de ter visto uma reportagem falando sobre o espiritismo e confundindo, falando coisas que estão lá misturado com coisas que a pessoa entendeu errado. Mas fale, que se fale para que a informação possa chegar, para que a pessoa saiba que existe, queira conhecer mais de alguma forma e se aproxime da imperfeição de quem escreveu, o bem maior está por trás, e eu acho que é uma das coisas que Kardec mais falava, quando ele dizia que o ensinamento não é atual, o ensinamento já existia de todos os tempos e que a gente poderia voltar para Sócrates e para Platão e enxergar, digamos assim, visão primitiva do espiritismo lá e em várias outras filosofias também. Então, por quê? Porque o ensinamento não é exclusivo. A grande vantagem do espiritismo é que ele fala que é algo que todo mundo pode saber de várias formas. Não é fora da igreja, fora da caridade. E a caridade é a prática, e a prática do quê? Da moral. Então, na hora que Kardec diz que é possível se conhecer de várias formas e o bem está ali guardado, é a hora que a gente pensa o seguinte: o cara compra o Evangelho segundo o Espiritismo, achando que vai ter um Evangelho novo, chega lá e descobre que é o mesmo, com explicações, maravilha, serviu para ele. Chega o cara, compra o livro do Evangelho, abre na casa dele, coloca numa estante, um outro passa e resolve ler e folhear, já ajudou. Ajudou. Perfeito. Lu, veja bem, duas perguntas rápidas finais, mas antes uma impressão. É uma impressão porque você, a honestidade do pesquisador, você colocou muito bem o livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista, não é? Subtítulo, não é? O livro dos Médios, Espiritismo Experimental. Isso. O Evangelho, imitação do Evangelho, parte moral. Você disse, a gente não sabe porque Kardec tirou, não adianta, não é conjecturar, a gente não sabe, né? Uhum. Embora, só uma impressão, eu não sei se acontece isso com o pesquisador. Eu preferia que tivesse ficado, né? Eu também. Também, né? Porque tá os outros bem definidos, viu? E parte moral, né? Era uma definição muito boa para a proposta do livro, né? Exatamente, porque não há dúvida que o cerne moral do Espiritismo está lá, embora, se você voltar para o livro dos Espíritos, você vai ver um dos livros, né? O livro dos Espíritos é dividido em partes, tem lá.
o livro sobre a moral, você também encontra a moral na Gênese, você também encontra o ensinamento moral no céu e inferno, porque a moral, o próprio Kardec colocou isso quando estava refutando lá, fazendo uma notícia bibliográfica sobre o livro Os Quatro Evangelhos de Rustang. Nada se perde aqui. Quando ele falou sobre aquilo, fez análise do livro, que ele disse, ele avançou além e eu vou deixar, além do que eu considero seguro, avançar até então, e eu vou deixar isso sob a responsabilidade do espírito que o falou, de ter dito o certo ou falado bobagem, e no final falou bobagem no sentido de que não é a gênere, Jesus Cristo, né? É que era o cerne da questão. Mas ele diz, eu preferi, ver como na intenção dele de falar uma coisa, ele acaba soltando alguma informação que você se conecta com outras. Eu preferi ficar na parte moral, que é a parte que de fato é sólida. Então ele trouxe essa visão. Eu, quando cito de cabeça, eu posso misturar os textos. Se eu falei isso e está em outro canto de Kardec, eu posso ter confundido. Fica à vontade aí, gente. Pode me corrigir se eu tiver falado bobagem, mas que Kardec falou que a parte moral era a parte segura e que com isso era a parte que ele ia falar, eu tenho certeza que ele falou. Então, baseado nisso, é que a gente consegue separar o joio do trigo. Às vezes, Kardec pode colocar informações como só para eu vou tudo que você fala, eu sempre aproveito para trazer alguma temática e fechar algum raciocínio. Kardec usou ciência da época falando de frenologia, usou ciência da época falando de geração espontânea, e porque ele queria estabelecer esse diálogo com o que existia naquele momento. No entanto, os princípios do Espiritismo, eles estão assentados na moral. A frenologia já foi refutada e isso não afeta em nada o Espiritismo. O fato de parte do livro A Gênese falar de alguma outra coisa, como a teoria da incrustação, que já era refutada na época de Kardec, né? Ou pelo menos parece que era, refutada já pela ciência na época de Kardec. E eu ouço as pessoas dizendo, não precisa mais ler a Gênese, porque o que está lá não vale mais. Na hora que você acompanha, você falou do meu raciocínio, eu te agradeço. Tudo que Kardec colocava, ele construía um raciocínio dentro daquilo ali. E em cima do raciocínio é que você consegue entender a lógica de visão de mundo que Kardec queria trazer para a humanidade. E a gente aprende com o raciocínio dele, mesmo que seja para, na hora, ele fazer um raciocínio com uma teoria que não vingou. Mas se vocês lerem a teoria da geração espontânea que Kardec colocou citou na Gênese, mas o texto maior está na Revista Espírita. Pode ler na Gênese também. Vai ver que ele aponta para o sentido de qual foi a fagulha que criou o primeiro elemento orgânico, a partir do qual todos os elementos orgânicos puderam evoluir pela teoria de Darwin. Porque Darwin trouxe a evolução, só que a evolução começa do marco zero. A geração espontânea, ou seja, a explicação de como era a geração, Pasteur provou que não era. Mas até agora, a ciência ainda não respondeu a essa pergunta. A gente viu o pessoal da química tentar, o pessoal da biologia tentar, mas essa ainda é uma pergunta insolúvel dentro da ciência. Mas o desdobramento que Kardec faz a partir da identificação de que existe sim algo que criou para que todo o resto pudesse fazer sentido dentro do contexto que ele colocou é riquíssimo e isso vai ser sempre atemporal. Luciana, então, vamos agora para a parte derradeira, infelizmente, né? Está acabando essa série, Luciana. Minha amiga, veja bem, tá? A gente trouxe aí uma figura de um grande esculápio desencarnado, um grande médico, doutor Demê. Tá? Uhum. Luciana, eu vou revelar aqui meu pensamento quando eu estava lendo ontem à noite tua pesquisa, viu? Eu fiquei pensando assim, vou revelar, viu? De prima. Mas o que é que doutor Demê tem que dar pitaco nisso? Tem que estar dando, veja bem, Uhum. obedecendo aquele preconceito nosso, que a gente quer compartimentalizar o espírito, porque ele é médico,
tem que ficar ali naquele papelzinho, figurino de médico, né? Embora que o Espírito de Verdade disse que ele não deveria opinar. Está lá na Uhum. tua pesquisa, né? Tá. Eu queria, aí, como você sempre traz mais, né? Luciana, me diz aí, o doutor Demê nessa história toda aí, que eu fiquei surpreso. Como é que ele caiu nessa história? A gente recortou os trechos para citar, né? Selecionou, seria mais a palavra melhor, os trechos para citar na pesquisa que respondiam ao quebra-cabeça que a gente se propôs a resolver, certo? No entanto, quando a gente pensa na história e no quebra-cabeça, a analogia falha no sentido de que, se você pega uma caixa de quebra-cabeça que tem um castelo, só tem peças para montar um castelo. Se você pega uma caixa de quebra-cabeça para montar, para ter uma montanha, só vai montar uma montanha. Quando você pega manuscrito, você tem um monte de peça de quebra-cabeça tudo misturado. Porque é o mundo real. E no mundo real, o que é que acontece? No mundo real, os diálogos são de acordo com as coisas que estão acontecendo no momento. A gente já falou aqui mais de uma vez, Kardec estava doente, não estava? Naquela época. Kardec precisava melhorar. Kardec teve um diálogo, começou e há evocações e comunicações espontâneas. Eu não vou me lembrar se esse manuscrito foi de evocação ou o Dr. Demer veio espontaneamente falar com ele. Mas isso não é relevante para a história. O fato é que o Dr. Demer veio falar com ele sobre doença, sobre saúde, sobre trabalho. Demer também poderia falar sobre trabalho, como falou coisas sobre trabalho. É, e o que aconteceu? Kardec fez uma pergunta, o Dr. Demer respondeu, e aí Kardec aproveitou que esse é o ponto onde eu acho que a gente. A grandeza de Kardec está na forma com que ele lidava com as pessoas. Ele estava diante de um espírito, ele tinha uma dúvida, ele achou por bem perguntar. É claro que depois o próprio processo de resposta do Dr. Demé, a forma com que ele lidou com o assunto e a forma que o Espírito da Verdade trouxe, foi um aprendizado para o próprio Dr. Demé. Perfeito, perfeito. Porque ele perguntou, Dr. Demé resolveu falar o que ele achava, ele poderia ter dito, olha, eu não estou em condição de falar isso, o Espírito da Verdade já está aqui, eu vou passar a palavra para ele? Aí não foi o que ele fez. Então, tá todo mundo em progresso, porque o Dr. Demé também não tá. Então, no final das contas, não foi uma evocação para tratar desse assunto específico que Kardec virou, doutor Demé, vem aqui falar do que você não sabe, para você passar por esse constrangimento do Espírito da Verdade falar, não era para ter perguntado para ele. Perfeito. Não era sobre Perfeito, isso. Lu. É assim que acontece. Então, quando a gente for olhar algo maior, por isso que a gente diz assim, a pesquisa, ela tem um recorte. E o termo se chama recorte mesmo, termo técnico. Você recorta tempo, você recorta espaço, você recorta tema. E na hora que você faz esse recorte, toda a construção é feita dentro daquele circuito, daquela delimitação que foi feita, senão não acaba nunca. Na hora que você quer trazer para outro recorte, que é qual é a correlação entre o Dr. Demé e Allan Kardec em relação ao trabalho de evolução do Espiritismo? Não dá para pegar a resposta de uma pesquisa para trazer como Pronto. se elemento da outra. Daí o porquê sua dúvida. Muito válida a sua dúvida. Poxa, mas eu vi ele aqui, mas eu vi essa janelinha que responde isso aqui. Mas o que estava acontecendo? É você enxergando que algo a mais deveria existir ali por trás. Luciana, mas a pergunta final. Essa eu quero saber porque eu conversei com o nosso amigo Lira, né? E- O Lira, da opinião, ele preferia, para mim, e eu disse a ele, né? É o pior título para mim. Seria o Imitação segundo o Espiritismo. Embora você explicou de forma maravilhosa, né? A coisa do sentido das palavras também. Agora, as vozes do céu realmente ia parecer um título muito místico,
embora Uhum. você traz a explicação também do que é o céu, né? Por que o céu? E Kardec, maravilhosamente, né, contempla, faz uma homenagem àquele título não usado. Uma homenagem, mas vamos lá. Eu espero que você não fique em cima do muro, mas pesquisador é difícil, eu não sei. Lu, qual seria teu título preferido aí? Bruno, eu devo dizer o seguinte: é, se eu pudesse escolher, se eu estivesse no lugar de Kardec, né, ou se Kardec me perguntasse, me evocasse, por que não? Entendeu? Não sei quem eu era, mas de repente eu poderia estar lá ajudando. Eu diria o seguinte: Kardec, você colocou imitação porque você queria direcionar para a prática. Você vai trocar o título. Por que você não chama de prática do Evangelho segundo o Espiritismo? Vai tirar a conotação de imitação, certo? E vai trazer o sentido que você queria colocar. E todo mundo vai entender e vai usar. Então, o melhor título para mim teria sido o que eu iria sugerir, dado o conhecimento dos outros títulos, obviamente. Se eu não tivesse o Imitação como referência, eu talvez não tivesse essa brilhante ideia, né? Brilhante para mim, porque eu prefiro. Agora, em escolhendo dentre os 5 títulos possíveis, eu teria ficado com A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu considero que é um título, atemporal, o sentido do que quer ser transmitido para o leitor, não haveria equívoco nem no século XIX, nem no século XXI, nem no século XII, etc., né? Nem para frente, nem para trás, nem em 2742. Não sei como é que vai estar a humanidade lá, mas como a gente está caminhando para uma evolução, saindo para a regeneração e todo um desenvolvimento, partindo do princípio que só existe progresso, lá mais ainda do que hoje, as pessoas entenderiam o sentido do título e entenderiam: você quer saber sobre moral, você não quer, deixe quieto. Agora, você quer, sua chave está aqui. Eu teria ficado com esse título. Eu e o Espírito da Verdade, estamos juntos. Perfeito. É aquela história, né? Você vê, o Lira escolhe um e o outro. Agora, eu gostei muito da sua sugestão aí, viu? Prática, né? É. Do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim. Então, Luciana, olha, gratidão, né? Eu fico até emocionado de encerrar, não é? A gente fez um périplo, não é? Luciana, fica com esse encargo, você que vai dizer o seu tempo, porque, Sim. pessoal, ao tempo de Luciana, viu? O passe é caro, não é fácilzinho assim, feito Carlos Sete, feito Charles Kempf, né? Tem toda uma tratativa, e dentro da tratativa tem outras tratativas, viu? Mas tudo dentro da situação de vida dela, né? Porque Luciana é uma mulher jovem ainda, trabalha muito, então, né? Luzinha, eu fico lhe esperando, viu? Para falar sobre a Amélie Boudet, seja o que for, tá bom? Com certeza. Aguarde sairá. E eu digo, mais importante, por exemplo, para mim, na hora que eu vou construindo entre o estudo, depois a divulgação, toda essa preparação, a gente passa primeiro no Enlip, por quê? Por que que é importante passar no Enlip antes de vir trazer aqui? Porque a gente leva para outros pesquisadores darem o ponto de vista deles, há uma revisão por par, há toda uma construção de conhecimento que cria uma base sólida para aquilo que a gente está apresentando. Então, às vezes não é rápido, mas é seguro. Então, eu considero que a gente vai ter esse tempo, vai ter o momento de divulgar, e eu faço questão de quando a gente tiver com o material de Amélie Boudet amadurecido para passar para o público, o seu programa será um dos primeiros. Vou pedir para você encerrar com chave de ouro, fazendo a prece final, pode ser? Com certeza, será um prazer. Vamos elevar o pensamento ao Espírito da Verdade e a toda a dedicação e a simplicidade e a poética e a desenvoltura com a qual ele, junto com Allan Kardec e vários outros espíritos que se propuseram a essa jornada, nos trouxeram o ensinamento do Espiritismo.
o ensinamento de uma doutrina que traz no nome a origem, espiritismo dos espíritos, sem que a gente esqueça que nós também somos espíritos, que estamos nesse momento vivendo essa experiência encarnada, que nos é uma, um passe no sentido de um bilhete, de um acesso a nosso progresso. Que a gente possa aproveitar todo esse caminho pavimentado, construído, e que o Evangelho do Segundo Espiritismo é um grande, um grande palco, um grande exemplar desse conhecimento, e que pode nos fazer chegar de forma mais rápida e mais segura no progresso e na evolução que a gente tanto deseja, para que a gente possa viver a felicidade em todo lugar, com qualquer pessoa, a qualquer momento. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos, estamos encerrando, como eu sempre faço em todos os programas. Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, que habita o mundo espiritual. Ela é hoje uma voz no mundo invisível, né? Me ajuda minha mãe, né? Luciana, um abraço fraterno, tudo de bom. Tamo junto sempre, viu? Conectado. Manda um Sempre, sinal, tá bom? sempre. Combinado, Bruno.